Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os desequilíbrios do elemento terra no mapa astral, mas isso depois da vinheta. Foge não, porque vai ser bem bacana. Então, gente, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a questão do elemento terra. Então, você fez a análise do mapa, você verificou que existe falta ou excesso do elemento terra. O que você tem a dizer sobre isso para a pessoa que está consultando, ou se você estiver fazendo uma autorreflexão, que você está olhando para o seu próprio mapa. Existe aqui no nosso canal um vídeo onde nós explicamos uma das metodologias possíveis para determinar se um elemento está em excesso ou falta dentro do mapa astral. Hoje nós temos também um vídeo onde nós falamos sobre a falta ou excesso do elemento água. E hoje é a terra, vamos falar de terra. O elemento terra, antes de mais nada, ele representa sempre uma grande capacidade de noção, de senso prático. Uma pessoa que tem a terra numa posição assim, numa condição bastante favorável no mapa, vai ser uma pessoa que sabe fazer as coisas acontecer, sabe diferenciar o que é o, vamos dizer assim, abstrato, espiritual, emocional, daquilo que é prático e concreto. Então, uma pessoa que tem terra numa condição favorável é uma pessoa com pés no chão, no modo geral, porque a terra representa isso, você ser capaz de aplicar de modo prático as coisas, solucionar de modo prático as coisas. Então é aquele tipo de pessoa que quando você está passando por uma situação emocional muito intensa, e eu já passei por esse tipo de situação, né, que tá aquela comoção, né, você chegou uma notícia assim triste, por exemplo, a morte de alguém, por exemplo, quando aconteceu da morte do meu pai na época, a gente recebeu a notícia, e isso era no finzinho da tarde, todo mundo ficou chateado, muito triste, isso por volta de umas 5 horas da tarde, aí estava todo mundo ali amuado, eu olhei para o relógio e falei, pessoal, né, falei para minha família, está na hora de comer, sei que vocês, está todo mundo aqui bastante chocado, então eu vou na padaria, vou comprar um pão, vou comprar frios e nós vamos comer, porque a gente acabou de vir do hospital, chegamos aqui e recebemos a notícia de que ele faleceu, no caso, o meu pai. Então a pessoa ela tem essa atitude prática, né? Não adianta nada você ficar chorando e sabendo que as pessoas que estão ali vivas, elas precisam se alimentar, porque dentro da condição emocional, ela pode ficar em uma situação bem precária. Isso é bem próprio do elemento terra. Eu tenho bastante elemento terra no meu mapa astral, né? Eu tenho assim, uma quantidade bastante grande desse elemento. E isso às vezes até choca uma pessoa que tem aquela coisa da água emocional, como que pode, diante de uma emoção forte dessa, estar pensando em comida, ou se não, uma pessoa que tem muito ar, ou fogo, né? Nossa, diante de tudo isso, como que alguém pode estar pensando nesse tipo de situação? Nós estamos aqui nesse embate, nós estamos aqui pensando nisso, no caso do ar, estamos falando sobre isso, no caso do ar, ou estamos com nossa intenção, né? Nossa predisposição de lançar a ação, e a nossa fé toda aqui mobilizada nesse choque emocional. A Terra, ele separa uma coisa da outra e coloca tudo no plano concreto, né? Não é porque estamos passando uma situação ruim, nós continuamos vivos e precisamos comer, porque daqui a pouco alguém vai passar mal justamente diante da carga emocional. Não estou com fome, mas come alguma coisinha, porque de estômago vazio você não pode ficar. Isso é cara do elemento terra, certo? Em excesso, quando a pessoa tem um excesso do elemento terra, ela tem muito dificuldade de compreender o lado afetivo da situação e entender que é necessário um pouco de tato. Numa situação desse tipo, uma pessoa que tem o excesso de terra, ela vai ter dificuldade de entender se alguém vem com assim, rompantes, né, emocionais, intenso, e compreender que não, existem pessoas que nesse momento vão estar emocionalmente muito abaladas e talvez até te refute, e você vai ter que abaixar a bola, segurar a onda, entender essa pessoa extremamente emocional, extremamente que está muito afetada de uma situação como essa, por exemplo, né? Isso é próprio do elemento terra, né? Se a pessoa tem excesso, ela tem dificuldade
de ver esse tipo de coisa, né? Então, o que a gente tem para falar para a pessoa que tem excesso de elemento terra é que ela tem que começar a fazer exercícios de empatia, tentar se aproximar mais. Então, a questão do elemento água, que vamos dizer assim, é basicamente um complemento da terra, porque a água e a terra gera fertilidade. Então, se você é muito térreo, você vai ter essa secura. Então, é importante que você comece a fazer exercícios de empatia, comece a entender o lado do outro. E quando você tiver esse rompante de praticidade, você, como eu tive na época do falecimento do meu pai, se alguém der o contra, no meu caso ninguém deu contra. Tinha uma vizinha que estava junto com a gente, ela estrangou a atitude, né? A minha atitude, mas eu relevei e deixei meio de canto, porque não era nem uma pessoa tão próxima assim da família, e a gente tocou a coisa. Então você tem que compreender que as pessoas que têm um emocional muito aflorado, muito aquático, pode se chocar com a sua atitude. E talvez outra característica do elemento terra é exercitar a questão mental, né, que vem própria do ar e da comunicação. Às vezes o excesso de terra pode truncar a sua comunicação, então você tentar exercitar a capacidade comunicativa pode cair bastante bem. Ou ainda, como você tem o excesso do elemento terra, pode estar faltando muito do fogo, o ígneo, e você pode ter uma certa falta de fé, porque você é meio São Tomé, que tem que tocar para crer, né? Aliás, quer alguma coisa mais virginiano do que São Tomé? Essa coisa de exigir a prova, né? O concreto, né? Então pode estar, você está indo para essa fase. Então é muito importante ficar atento à falta dos outros elementos. Mas eu acredito que o exercício dentro do elemento água pode fazer muito bem para a pessoa que tem excesso em terra. E quem tem falta de terra, o que fazer? Aí você tem que exercitar a praticidade, você tem que começar a entender que as coisas elas acontecem também no campo concreto. Não adianta você ficar só no emocional, ou ficar só no intelectual, no comunicacional, ou ainda você achar que tudo é questão de fé, que tudo é questão de iniciativa, eu acredito e as coisas acontecem. Sabe essa coisa do excesso de otimismo? Então, se você tem falta de elemento terra, aí você tem que partir para esse lado prático, tá? Exercitar mais o lado prático e vamos dizer assim, deixar muito essas questões. Então, se você é uma pessoa que acha que tudo com otimismo se resolve, porque tem excesso de fogo, já estou entrando já no assunto do próximo vídeo. Então você tem falta de terra, você tem que começar a entender que para que as coisas aconteçam é necessário pôr a mão na massa, é necessário ter o pé no chão, é necessário você ser firme na sua opinião. E é isso que a terra te oferece, né? Porque o elemento terra ele dá isso. A partir do momento que você acredita numa coisa, você quer concretizar, e, por exemplo, se seu elemento terra tem ênfase dentro do fixo, você vai ser praticamente um taurino, uma pessoa, mesmo não sendo, tá? Se o seu elemento tem, vamos dizer assim, muita coisa em elemento fixo e acaba reforçando também o terra, você começa a ter certas características meio que taurinas dentro do seu comportamento, mesmo não o sendo, tá? Que é o meu próprio caso, né? Eu sou escorpiano, tenho muita terra, então eu tenho também a lua em aquário, então eu tenho uma porção bastante no signo fixo, e como tem muita coisa em virgem, eu acabo tendo certas atitudes meio que taurinas, né? Essa coisa da teimosia e tudo mais, persistência, e o elemento terra te confere tudo isso, principalmente se você cair dentro do ritmo fixo, né? Depois nós faremos vídeos futuros falando sobre ritmo, e eu pretendo trazer mais vídeos falando sobre a falta e excesso dos outros elementos. Eu espero que você tenha gostado. Se for possível, se inscreva no nosso canal, deixa um like para incentivar o nosso trabalho, certo, gente? E eu devo retornar, tá, pessoal? Em breve trazendo mais sobre esses assuntos. Então, gente, ó, grande abraço e até mais. E se você quer descobrir se você tem excesso ou falta de elemento terra, nós temos um vídeo aqui que traz uma metodologia para você saber se você tem excesso ou falta de um elemento dentro do seu mapa astral. Não interessa qual é, né? Você pode fazer uma análise se a coisa está mais ou menos equilibrada ou não. Não só do elemento, mas do ritmo também. Beijos, até mais.